Pessoal, tem quadro novo aqui no canal, hein? As animações têm um mundo muito vasto, né? Então, nada melhor do que revisitar algumas das sagas de filmes mais icônicas de todos os tempos. Esse é o quadro Entendendo a História, onde eu vou falar sobre alguma franquia inteira de animação de cabo a rabo. São vídeos com spoilers. E para abrir esse novo programa, hoje eu vou trazer tudo sobre a saga Carros da Pixar. Vou revisitar todos eles para vocês, trazer informações, curiosidades, entre várias outras coisas. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo, beleza? Bom pessoal, eu sou o John e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Animaverso. Já vai deixando seu like por aqui, se inscrevendo no canal se quiser receber mais vídeos assim e bora entender por completo toda a história que Carros trouxe pra gente, pelo menos até agora. O responsável pela criação do filme Carros foi o diretor John Lasseter, que já era um cara muito querido na Pixar por ter lançado filmes que marcaram a época, como Toy Story, Vida de Inseto e Toy Story 2. Ele tinha grandes inspirações para produzir a animação Carros. Primeiro, que a mãe dele era uma artista. Segundo, que o pai do cara era um grande amante de carros. Então era basicamente a junção das duas metades do próprio John. Depois de uma viagem que ele fez com a esposa e os filhos ter sido um divisor de águas para ele, mostrando que a jornada da vida era justamente a recompensa, ele quis criar um personagem que mostrasse exatamente isso para os espectadores. O que seria melhor então para essa representação que um carro de corrida, que é praticamente perfeito e sempre busca maior velocidade, ter que diminuir o seu ritmo. A ideia do filme veio como um relâmpago na cabeça do homem que já foi colocando em prática. Uma outra grande inspiração para o diretor foi a Rota 66, que é uma grande rodovia norte-americana onde os criadores da animação visitaram lugares e foram a fundo para entenderem melhor sobre ela. Inclusive, para quem não sabe, inicialmente o título original do filme seria Rota 66, que logo acabou sendo descartado para que o público não confundisse com uma série de TV de mesmo nome, que tinha sido exibida entre 1960 e 1964. O filme, então, finalmente surge em 2006 com um orçamento bem grande de 120 milhões de dólares. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Nele, o Relâmpago McQueen, também carinhosamente conhecido aqui no Brasil como Relâmpago Little Marcos, é um carro de corrida estreante no campeonato e bem arrogante, convencido de que pode trabalhar sozinho. Quando a corrida que definiria o vencedor do campeonato termina em um empate triplo entre ele e mais dois, uma corrida entre os três é marcada para uma semana depois, para decidir o verdadeiro campeão. Então, no caminho para Califórnia, o Mac, que é o caminhão carona do McQueen, acaba pegando no sono e deixando o pequeno carro vermelho ir para a pista, onde acontece todo um furdúncio e ele vai parar numa pequena cidade chamada Radiator Springs, onde ele acaba sendo preso e é lá justamente que ele conhece os personagens do Matt e da Sally. Ai, que máquina! Por ter destruído a pista da cidade, ele é condenado a prestar serviços comunitários e consertar os estragos que fez. Só que a uma hora dessas, ele precisaria estar conversando com a Dinoco, uma escuderia que poderia potencializar o McQueen e que ele tivesse muito tempo de parceria com eles. Só que como ele tá preso, ainda precisa fazer os serviços na cidade. Enquanto ele tá lá atacando o reboco no asfalto durante esses dias, ele vai criando também uma relação com os moradores de Radiator Springs, estabelecendo uma amizade com o Matt, se interessando de um jeito diferenciado pela Sally e descobrindo que o personagem do Doc, que é como se fosse o juiz ali da cidade, já venceu a Copa Pistão algumas vezes, que é o mesmo campeonato que o Relâmpago tá tentando conquistar. Ele tem uma Copa Pistão? Conversa vai, conversa vem, o Marquinhos vai percebendo a cada momento o quanto é fútil e até preconceituoso com os moradores daquela cidade, entendendo que a vida é feita de muitos outros detalhes além do que ele achava. Tudo estava indo às mil maravilhas, com a cidade ganhando novas luzes de neon e tudo. Acabam achando o McQueen lá em Radiator Springs e levando o carro de volta sem que ele consiga se despedir direito dos outros carros da cidade. Finalmente chega o dia da corrida do século. Tudo pronto para essa disputa que promete, e a corrida começa. Só que o problema é que o nosso Relâmpago Marquinhos não tá nada concentrado, já que só fica pensando no pessoal de Radiator Springs e principalmente na Sally. Tô pronto sim. Ele não começa bem nas primeiras voltas, mas adivinha? O pessoal lá da cidadezinha foi pra Califórnia ajudar o Vermelhudo a vencer essa corrida, sendo a equipe dele. Depois de um excelente trabalho em conjunto, pronto pra vencer essa corrida, tchau! Um acidente proposital acontece entre os outros dois carros que disputavam com o Relâmpago.
deles, que era o Chick Riggs, interessado só em vencer, vai direto em direção à linha de chegada, enquanto o outro corredor, que era o Sr. Rei, fica todo amassado e impossibilitado de correr. Logo, o nosso amável RM percebe o que está acontecendo e, mesmo em primeiro lugar, pronto para vencer a disputa, volta e vai em direção ao Sr. Rei, ajudando o cara a chegar na linha de chegada. Um carro de corrida velho e rabugento me ensinou uma coisa. É só uma taça vazia. Todos gritam e ovacionam o McQueen, enquanto o Chick, que acabou vencendo a corrida, fica lá comemorando sozinho, mesmo a vitória sendo de menos naquele dia. Todos os amigos ficam orgulhosos do McQueen, ele recusa de novo para ficar com a Rust-eze, que são os patrocinadores atuais que acreditaram no trabalho dele desde o início, e ele ainda consegue realizar um dos sonhos do seu melhor amigo Matt, fazendo com que possa andar de helicóptero pela primeira vez. E tudo acaba muito bem por ali. O que eu posso fazer? É o meu melhor amigo. Essa animação explora de uma forma interessante o que o diretor dela, que é o John Lester, pensava sobre a vida. Existe até uma boa frase no filme que diz que antigamente os carros não dirigiam ali para ganhar tempo, eles dirigiam para aproveitar o tempo, mostrando que, independente da velocidade que você faça algumas coisas, é preciso sempre parar um pouco e olhar à sua volta tudo de melhor que o mundo pode oferecer. O Relâmpago Marquinhos faz isso e acaba ganhando basicamente uma nova família, que o abraça e faz com que ele tenha para quem voltar. Obrigado, Doc. Bom, com o grande sucesso que o filme fez entre os espectadores, ele acabou arrecadando cerca de 462 milhões de dólares em bilheteria e ainda recebendo algumas indicações ao Oscar do ano seguinte, nas categorias de melhor filme de animação e melhor canção original. A recepção dele em relação às críticas foi até boa, mas abaixo da grande maioria dos filmes da Pixar lançados até então. Só que fez tanto sucesso com o público que a Pixar depois lançou vários curtas. Entre eles estão Tomate e a Luz Fantasma, onde o Matt é assombrado por uma luz azul misteriosa depois que faz algumas pegadinhas nos outros carros de Radiator Springs. Cars 2 é o Matador também, onde o Matt é um famoso toureiro de tratores lá da Espanha, que de tão bom é capaz de driblar vários tratores de uma vez só, além de todos esses outros aí que estão aparecendo para vocês. A questão é que com um bom resultado nas bilheterias, acabou dando início a uma franquia que traria um novo filme 5 anos depois e que teria o título de Carros 2. Matt, Tomate é quem veio pra te ajudar, velho. Aqui, o 12º filme do estúdio Pixar veio para continuar uma história que cativou muita gente. Dessa vez, o nosso querido diretor John Lester teve a ideia da história durante a turnê de divulgação do primeiro filme de carros lá na Europa. Ele disse que enquanto viajava, só pensava o que o Matt faria nessa situação, observando os vários momentos que estava na estrada e pensando nas altas confusões que o melhor amigo do Relâmpago McQueen poderia se meter. E aqui o filme é do Matt, Ele foi um personagem que fez muito sucesso com os fãs da primeira animação e por isso ganhou um grande destaque na continuação. O que eu sei é que com um orçamento ainda maior, de 200 milhões de dólares dessa vez, lá no verão norte-americano do ano de 2011, o filme chegava aos cinemas. O Doc ia ficar orgulhoso de você, com certeza. Bom, ele já começa num trelelê danado, mostrando uma missão de carros ainda desconhecidos por nós, onde um deles descobre algo muito grande e que ninguém sabe da existência. É aonde o personagem Finn McMissile aparece, bem ao estilo 007, para se encontrar com outro espião. Os carros arruaceiros do mal correm atrás dele, depois dele ter visto uma câmera filmadora suspeita e, depois de uma perseguição, pensam terem matado o McMissile. Tá mortinho, professor. Bom, indo agora lá para a cidade de Radiator Springs, nós descobrimos que o McQueen não ganhou uma, nem duas, muito menos 3, mas 4 Copas Pistão. E vemos também que o Doc Hudson lá do primeiro filme foi dessa para uma melhor, mas que deixou o seu legado ali. O Matt e o McQueen aproveitam o verão para se divertirem, mas o caminhão de guincho fica triste quando vê que o McQueen também quer aproveitar alguns momentos só com a Sally. Simplesmente, do nada, vemos que acontecerá uma corrida especial entre os maiores carros de corrida do mundo, o Grand Prix Mundial. Essa corrida foi criada pelo personagem Eixo de Roda, que estava querendo mostrar para o mundão o que o combustível que ele criou com elementos naturais chamado Alinol poderia fazer. Guarde esse nome, Alinol, beleza? Bom. O McQueen, na verdade, estava querendo descansar e não participar disso, mas depois de provocações do Francesco, que é um carro de Fórmula 1 rival, ele acaba aceitando correr, levando o Matt junto com ele e deixando a Sally chupando o dedo. Já lá em Tóquio, no dia anterior à competição, papo vai, papo vem, e quem reaparece? Sim, o agente Finn McMissile, aquele do início do filme, ainda no meio da missão. Depois de uma confusão daquelas, a agente Caixa de Brita, que é uma nova personagem também, e que estava por ali, pensa que o Matt é um dos agentes e confunde alhos com bugalhos.
Nessa correria toda, os carros do mal passam a acreditar que o Matt é o outro agente que precisa ser eliminado. É nesse momento, inclusive, que vemos que o combustível Alinol, quando é atingido por uma carga de radiação eletromagnética, fica mais perigoso. Lembra que eu disse para vocês lembrarem do combustível Alinol? Não sei não, você que tem que me dizer. E a câmera filmadora do início do filme, na verdade, é uma emissora de carga eletromagnética. É muita informação, né? Mas não se segura nisso não, só guarda esses detalhes. O que você precisa saber é que todos os carros desse torneio vão usar esse mesmo combustível nas corridas. E chega o grande dia. A corrida tá a 1000, numa disputa frenética entre o Marquinhos e o Francesco. Enquanto isso, os agentes atrapalhados pensam ainda que o Matt é outro agente norte-americano. Nesse meio tempo, os Calango do Mal começam a ferrar com alguns dos carros de corrida, apontando aquela câmera, emitindo aquela carga eletromagnética no combustível deles. Começa então uma ação paralela frenética, pessoal, onde o Finn McNichol tá dando uma de James Bond de carros de novo, e o Matt, sem saber do que tá acontecendo, é levado para fora dos boxes da corrida, achando que vai se encontrar com a caixa de brita. Essa confusão toda faz com que o Relâmpago fique em segundo lugar na corrida, só atrás do Francesco. Isso acaba fazendo com que ele brigue feio com o Matt e deixe o caminhão de guincho bem triste. No meio disso tudo, suspeitas ali sobre a procedência do combustível Alinol começam a levantar, já que 3 carros explodiram o motor durante a corrida. Trabalha com quem? FBI? Com a CIA? Bom, digamos que eu sou um cabra do mato. Começa mais um imbróglio e num piscar de olhos, o Matt acaba indo direto para Paris, com os espiões ainda achando que o Matt era um deles. Mas nós sabemos que o que ele estava mesmo interessado era no para-choque da Holly Caixa de Brita. De Paris, eles vão direto lá para Itália, onde teria uma reunião de carros velhos que eles precisariam se infiltrar. Lembrando também que a próxima corrida aconteceria no país. Por isso, nesse meio tempo, o McQueen chega por lá e conhece a família italiana do Luigi e do Guido, aqueles 2 amigos dele de Radiator Springs, e acaba recebendo alguns conselhos do pai deles. Logo em seguida, vem finalmente a segunda corrida. O Relâmpago tá tristinho porque o Matt não tá lá com ele, mas mesmo assim começa a correr. Enquanto isso, o Matt, disfarçado, tá na reunião com os carros tranqueira e descobre que eles estão reunidos porque querem mostrar que não são carros velhos e ultrapassados, e também para explorarem a maior plataforma de petróleo do mundo e tirar o Alinol de circulação. Entendeu? Tudo isso tá acontecendo porque os Lata Velha não querem ser mais chamados de Lata Velha. Que mal amados, não é mesmo? O mundo se virou contra carros como nós. Bom, depois deles afirmarem que querem matar o Marquinhos, sequestrarem o Matt e armarem uma emboscada com bombas, o ápice do filme começa com o Matt tentando salvar os seus amigos e os agentes indo atrás dos carros tranqueira. Carro vai, carro vem, e finalmente eles conseguem deter o culpado disso tudo, que era justamente ele, o eixo de roda, o criador do Alinol. O quê? Eu? Só pode estar louco. Ele, na verdade, queria voltar a usar gasolina e mostrar que o Alinol era algo ruim. Foi ele quem achou a reserva de petróleo bem no momento em que o mundo buscava um combustível alternativo. Justamente por isso, ele queria que as pessoas pensassem que essa ideia era ruim e que usar gasolina seria interessante, para ele poder vender esse petróleo e tal. Tudo então acaba às mil maravilhas, com o McQueen feliz pelo amigo, o Matt sendo consagrado como Sir pela própria rainha carro da Inglaterra e eles descobrindo que o Relâmpago não teve o motor atingido pela carga de radiação, porque na verdade a equipe do Marquinhos nunca que trocou o combustível natural que sempre usaram por esse sustentável, então não poderia fazer efeito no nosso carrinho vermelho maravilhoso. O filme termina com uma corridinha de leve em Radiator Springs para mostrar que todos estavam bem. Olha aqui, tem uma coisa que você pode fazer por mim. Eu sei que os filmes da Pixar sempre buscaram falar sobre a importância da força da amizade desde Toy Story. No primeiro filme de carros isso acontece também, mas aqui no segundo é o principal foco. O Matt tem aquele jeitão bem pessoal dele, por isso acaba sendo zoado por muitos à sua volta. Mas a principal característica que ele tem é o grande coração. E ao longo do filme, o McQueen percebe isso. Ele vê que não importa o jeito com que o Matt se comporta em outros lugares, porque o importante é ser como você é aonde estiver. Existe uma frase ali, inclusive, que fala bastante da amizade dos dois, que diz que nenhuma briga é mais importante que uma amizade. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Olha, você é o que é em Radiator Springs. Seja o que você é aqui também. Esse foi mais um filme que também fez muito sucesso com o público e acabou faturando cerca de 562 milhões de dólares nas bilheterias. Mais até do que o primeiro filme, né? Existiram até mais alguns curtas-metragens depois do lançamento dele, como por exemplo, Matt, o Viajante do Tempo, onde o próprio viaja de volta no tempo lá para 1909, depois que um relógio pousa no motor dele, e junto com o McQueen conhecem Stanley, um carro jovem e ambicioso em seu caminho para a Califórnia. E também o curta Car Story,
cartoon, a Aeromate, que conta a história de quando o caminhão de guincho queria aprender a voar e acaba sendo recrutado por um grupo de elite, que é o Falcão Gavião, além de mais uma penca de curtas que vocês podem ver aí. Essa é uma das histórias que eu mais gosto de contar. Mas mesmo sendo um filme que até foi indicado ao Globo de Ouro do ano seguinte na categoria de melhor animação, Carros 2 foi considerado, de certa forma, um fracasso entre os críticos. Ele tem uma das piores notas até hoje quando falamos de animações da Pixar, e é o pior avaliado em relação à franquia inteira de Carros. Eu, particularmente, gosto bastante desse segundo filme, e não tô ligando muito para as opiniões dos críticos não. Vale lembrar que, em homenagem ao ator e dublador Paul Newman, que faleceu em 2008, seu personagem Ali, que é o Doc Hudson, não foi incluído em Carros 2. O personagem morreu também, né? E vou te falar que essa franquia não para por aí não, hein? Porque em 2017 tivemos Carros 3. Mate, o que você tá fazendo? Eu não queria que você ficasse sozinho. Agradeço. Essa daqui seria, então, a primeira vez na franquia que não teríamos John Lasseter como diretor, já que ele tinha um outro projeto para dirigir, que no caso era Toy Story 4, que sairia em 2019. Então, no terceiro filme de Carros, ele seria só produtor executivo. Pro lugar dele, a Pixar trouxe o Brian Fee, que revelou que seu filme faria uma homenagem tanto às corridas quanto ao estilo de vida dos norte-americanos. E não é que fez mesmo, rapaz? Lembrando também que esse era o filme de estreia desse cara na direção, o que acabava trazendo toda uma responsabilidade a mais, já que o segundo filme veio com muitas críticas. Mas ele, lá no estúdio, já tinha trabalhado em outra ala dos dois primeiros filmes da franquia. E pessoal, é impressionante como aqui eles simplesmente ignoraram a existência da história de Carros 2. Talvez por toda a crítica recebida? Provavelmente. O que eu sei é que dessa vez eles tiveram um total de 175 milhões de doletas para produzir a animação. Um pouquinho menos que pro segundo filme, né? E demorou mais 6 anos para ser lançado, saindo no ano de 2017. Não, assim tá perfeito. Nesse filme, o McQueen já era uma lenda das corridas, não tem jeito. Tudo começa naquele alto astral, com o Marquinhos disputando algumas corridas, cheio de confiança e vencendo a maioria delas. Em uma determinada corrida, o Relâmpago e todos os outros grandes corredores são ultrapassados por um carro chamado Jackson Storm, que é um carro da nova geração de corredores high-tech. Esse pangaré novinho em folha começa a vencer uma penca de corrida justamente por ter mais tecnologia, boas análises de dados e treinamento de última geração, fazendo com que alguns carros veteranos se aposentem e não deixando o McQueen vencer mais nenhuma corrida. E numa corrida muito disputada, o Relâmpago sofre um grave acidente por tentar ir acima dos próprios limites. 4 meses se passam, e para começar a nova temporada com o pé direito, o Relâmpago decide que essa vai ser a sua melhor temporada da carreira. Chegando ali, no seu novo centro de treinamento de última geração, ele vê que os seus antigos patrocinadores venderam a empresa para um grande investidor chamado Sterling. Ali mesmo, ele vê que será treinado por uma das maiores treinadoras da atualidade, a Cruz Ramirez, um carrinho amarelo que tá mais para coach motivacional. Tá legal! Me mostrem esses RPMs! Curti a atitude. Ela é a nossa maestrina da motivação. Começando então os treinamentos, vemos que o Marquinhos tá ficando mesmo ultrapassado e o patrocinador indica que é melhor que ele se aposente e use a sua marca em produtos. Só que aí que tá, né? Porque ele ainda quer desfilar suas rodas no asfalto. Então ele pede uma última chance. Com isso, ele sai lá do centro de treinamento de última geração e vai treinar em lugares alternativos. Eles acabam caindo em uma corrida clandestina de demolição, onde tem mais lama do que nos pântanos do Shrek. E no meio de tudo isso, ele não tá nada satisfeito com os treinamentos da Cruz Ramirez. Ele pensa que ela mais atrapalha do que ajuda, sabe? Mal sabia que ela era uma treinadora frustrada por não ter conseguido ser corredora. Eu sempre quis me tornar uma corredora por causa de você. Bom, com tudo dando errado e todo mundo pensando que o McQueen vai finalmente se aposentar, ele decide dar uma última cartada e vai até o carro que ajudou o velho Doc nas épocas áureas, que no caso era o Smokey. Ele encontra o velho e lá percebe que na verdade a coisa mais feliz que o Doc fez não foi correr, mas sim treinar o próprio Relâmpago. Então, entendendo que precisa voltar a acreditar em si mesmo, ele começa a treinar pesado com o Smokey e também com a ajuda da Cruz Ramirez, num estilo de treinamento mais retrô. As coisas não acontecem tão bem assim na conclusão dos treinamentos, mesmo com o Marquinhos dando duro. Mas de qualquer jeito, ele vai pra Flórida para finalmente disputar essa corrida. E ela começa. O McQueen tá indo bem de início, né? Mas tem algo que não tá certo na cabeça dele, quando de repente ele decide que quem vai correr é a própria Cruz no seu lugar. Sim, ele percebe que não é mais o mesmo e que precisa passar o bastão para alguém. E o carro que ele sabe que tá preparado é justamente a Cruz. Ela corre o restante da corrida, vence o Jack Storm e se consagra a campeã. Depois disso, ela se demite da Chef Mala, ganha patrocínio da Dinoco e vê que foi a campeã junto com o McQueen, já que foi ele quem começou a corrida.
Ele decide então que vai ser o chefe de equipe da Cruz Ramirez e termina o filme com a mesma pintura do velho Doc no carro, fazendo uma bonita homenagem. Essa menina é incrível, né, Doc? Esse daqui talvez seja o filme mais maduro da franquia, já que se passaram 11 anos do lançamento do primeiro. Essa ideia que o McQueen entende de que o Doc gostava até mais de treinar ele do que correr, acaba ficando bem forte na cabeça dele, fazendo com que ele perceba que agora é a vez dele passar o bastão para Cruz Ramirez, para que ela brilhe como corredora. É o Marquinhos dando uma outra aula de humildade, meus amigos. Podemos ver ali mensagens muito claras e importantes sobre etarismo, que é o preconceito com os mais velhos só por serem mais velhos. Conseguimos observar também que, assim como no primeiro filme, existe um foco em você ter autoconfiança e saber exatamente o que quer. Além, é claro, da trama principal envolvendo o McQueen, que é o lance de você entender em que fase da vida você se encontra. Tipo, não tem problema mudar. O importante é permanecer fiel às pessoas que você ama e se importar com o próximo, além de respeitar e valorizar a memória de quem te ajudou a se desenvolver como pessoa, no caso como carro, né? Assim como o Relâmpago fez aqui com o Doc. E olha só, diferente do segundo filme, esse daqui teve uma boa recepção, tanto do público como da crítica. Já nas bilheterias não teve o resultado esperado, arrecadando um pouco mais de 380 milhões de dólares. Se comparado com os outros dois filmes, foi disparado o que menos arrecadou. Ah, é? Bom, pra quem não sabe, existiram 2 spin-offs de Carros, ou seja, filmes que se passavam no mesmo universo, né? No caso, são os filmes Aviões e Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate, que saíram respectivamente nos anos de 2013 e 2014. E olha só, porque em 2022, a Disney resolveu lançar uma série de animação da franquia chamada Carros na Estrada, atravessando o país em uma viagem, saindo de Radiator Springs para encontrar a irmã do Matt. Vários dos personagens que conhecemos nos filmes retornam para essa série, beleza? Mas aí você pode me perguntar, né? Será que teremos Carros 4? Bom, no momento em que eu gravo esse vídeo, não existe nenhum tipo de informação, mas como a Disney e a Pixar vêm anunciando várias sequências de grandes animações, por que não pensar em uma continuação da franquia num futuro próximo, não é mesmo? A máxima para esses estúdios é nunca diga nunca. Essa saga dos filmes de carros, no geral, mostra 3 dos momentos mais importantes na vida de um corredor, mas que podemos levar para as nossas também. O primeiro é o início da carreira do Relâmpago, onde nós acompanhamos o começo da carreira de um grande corredor, mas aprendemos no final que nem tudo na vida é ganhar. O segundo é o ápice da carreira dele, né? Onde o McQueen está em seu melhor momento e o céu é o limite. E finalmente vem o terceiro momento, que pode ser muito triste, mas também muito emocionante nessa carreira vencedora, que é, no caso, a aposentadoria, onde vemos o Relâmpago cedendo seu lugar a uma corredora mais jovem, no caso a Cruz Ramirez. Só que ali ele aprende que não é porque o tempo para você passou por algum motivo que você não consegue mais encontrar momentos felizes. Ao contrário, às vezes você pode ser até mais feliz do que antes, assim como aconteceu com o Doc. Uma frase específica dita ali consegue englobar muito bem tudo isso que eu falei. Ela diz que a Copa Pistão é apenas uma taça, o verdadeiro troféu está em correr. Ou seja, o importante, na verdade, é o caminho que percorremos em nossas vidas e tudo que desfrutamos dela, não necessariamente o final. Então eu quero agora saber a sua opinião aqui nos comentários. Você, assim como eu, também adora a franquia Carros? Diz aí pra gente poder trocar uma ideia, beleza? Não esquece de falar também se gostou desse novo quadro, hein? E se gostou, de qual franquia de animação você quer que eu faça? Vamos conversar um pouquinho. E é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você assistir. Um grande abraço e valeu!